Em meio a tanto caos, Oi, boa noite. Contra os maus, não deixa de ser guerra se o ódio. Me dá um ok aí se meu som estiver bom, fazendo favor. Então acalma o coração. Ei, Se boa a dor noite. persiste, talvez seja um convite à reflexão. O som tá ok aí, gente? Melhor um coração no peito do que Olha, dois aos hoje nós estamos fazendo o teste com o YouTube, a nossa página lá do YouTube. Então, se vocês acessarem lá, a gente também vai estar simultaneamente pelo YouTube hoje, pra gente poder estar fazendo um teste, tá bom? Aí, se vocês puderem compartilhar também do YouTube, a gente agradece aí a divulgação, tá bom? Vê lá, Rê, pra mim como é que tá também, fazendo favor, que daqui a pouquinho a gente começa. Sejam bem-vindos. Boa noite. Enquanto a gente dá um tempinho, eu vou pedir para vocês pegarem aí um copo com água, uma garrafinha, para que na hora da prece final a gente possa pedir para magnetizar a nossa água, tá bom? Então, quem quiser aí, pode colocar a garrafinha e a água, e no final a gente pede a espiritualidade amiga para estar fluidificando a nossa água, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. E 7 e 2, acho que a gente já pode começar, né? A leitura que eu vou fazer hoje está no livro Vigiai e Orai. Eu vou abrir aleatoriamente. A mensagem que caiu tem o título Agradece. Agradece os acontecimentos inesperados que te induzem a indispensável esforço de superação. Agradece a prova que não se originou de tua invigilância. Agradece os dissabores que te compelem a ser mais indulgente para com as fraquezas alheias. Agradece a saudade que te ensina a sublimação dos próprios sentimentos. Agradece a oportunidade de fazer o bem aos semelhantes. Na tua tarefa, que não raro te canse pela rotina. Agradece o espinho na carne que te limita os sonhos impossíveis e te disciplina os desejos. Agradece a crítica que te alerta no que os amigos não se animariam a dizer-te. Agradece o terreno acidentado que te impede de correr desenfreadamente. Já é um pedido já. Então vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos reunidos, pedindo ao Pai que abençoe-nos a cada um de nós, que a espiritualidade amiga do Paulo Estevão possam estar visitando os nossos lares, harmonizando as nossas mentes e o nosso coração, para que a gente possa colher o bálsamo necessário para as nossas caminhadas. Ampara-nos, Senhor, durante mais esses instantes. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Então vamos lá, amigos. A mensagem, né? Como a gente acha que cai aleatoriamente, não cai aleatoriamente, né? Já está nos convocando a agradecer as dificuldades que nos chegam. E aí, como a noite de hoje nós temos o nosso tema, convite à renovação. Nós somos convidados diariamente a se renovar. Renovar os nossos pensamentos, renovar a nossa atitude. Tudo à nossa volta passa por transformação. Os dias se sucedem, as horas se renovam,
começam de novo, 1 segundo, daqui a pouco tem 1 segundo de novo, 1 minuto, daqui a pouco tem 1 minuto, 1 hora de novo. A gente tem sempre a oportunidade de recomeçar. Mas às vezes a gente não consegue perceber essa bênção que é recomeçar, que é renovar-se. É interessante que o Espiritismo nos traz tão claramente isso. A gente tem isso na cabeça, mas o momento de trazer para o coração, que é importante a gente trazer para o coração, às vezes a gente não consegue trazer. No momento em que às vezes a gente mais precisa, naqueles momentos de provação, a gente não dá conta. Mas a gente sempre é convidado a transformar. Tudo no universo se transforma para melhor. Então a gente precisa ter isso em mente diariamente. Mas para que a gente consiga isso, a gente precisa se desapegar. E desapegar é tão difícil. A gente se apega às coisas tão pequenas. A gente se apega a uma verdade, a uma situação que nos aconteceu às vezes tão distante já, e a gente grava aquilo na memória. A nossa vida é como se fosse um filme. E ele tá sempre constante, até que quando a gente parte, e essa fita para e começa novamente. Domingo passado, Zunara trouxe pra gente sobre reencarnação, a bênção que é a oportunidade de estar reencarnados, que a gente faz um planejamento para estar aqui. Nós planejamos pontos específicos e a bênção do nosso livre-arbítrio nos permite que a gente faça as escolhas. A gente pode sempre escolher qual caminho seguir. E essas escolhas se sucedem de forma muito sutil na nossa vida. Só que a gente precisa estar presente para que a gente consiga perceber isso. A gente precisa nos preencher de esperança a cada dia. E esse convite de renovação, ele vem para a gente de diversas formas. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Para que a gente consiga perceber de fato esse convite, quando a gente liga para uma pessoa, não sei se vocês já pararam para pensar isso, a gente sempre pergunta assim para a pessoa: tudo bem? Como vai? Agora me diz uma coisa, quantas vezes ou alguma vez você já se perguntou, se olhou no espelho e disse: tudo bem? Como é que você está hoje? Como é importante a gente fazer esse exercício de saber como que nós estamos. Como é que eu estou hoje? Como é que foi o meu dia? O que eu fiz para mim, por mim e por aqueles que eu amo? Como eu me comportei no dia de hoje? O que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim? Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos convida a essa reflexão, para que a gente consiga enxergar as oportunidades de renovação. E Emmanuel, a doutrina nos traz claramente que uma das coisas que mais nos chama a renovação é a dor. A dor que nos chega de diversas formas. Lá no livro Filho de Deus, Joana de Ângelos, no capítulo 12, traz algumas formas de como chega esses convites para renovação para a gente. Uma decepção que parece matar as nossas aspirações superiores. Às vezes a gente queria muito uma coisa, a gente colocou tanta expectativa naquilo e a gente se decepciona. Isso é um convite para a gente renovar. Um insucesso que se afigura como um desastre total, uma perda de emprego. Eu tenho uma experiência, eu convivi com uma amiga que teve uma experiência,
que ela perdeu a casa que ela morava. Na verdade, ela perdeu tudo que estava dentro. E como ela se renovou, como o convite, nesse dia que a casa dela pegou fogo, nós estávamos juntos, eu e meu esposo. Então, a oportunidade que ela teve de renovar. Mas naquele momento, ela se sentiu perdida, sem chão. Porque foi tirado tudo que ela achava que tinha. Ela achava que ela tinha uma casa, as roupas, os pertences. Mas hoje ela continua. Ela reconstruiu e renovou tudo. Ela não sabia que teria forças para isso. Mas esse que é o ponto principal de quando a gente toma conhecimento das coisas que nos chegam. Essa força, ela vai aparecendo aos poucos. Quantas vezes você já teve, ou eu já tive também, diante de dificuldades na minha vida, que eu não via saída e isso se passou? Eu queria te convidar, depois dessa live, para que você pegasse um papel e uma caneta e colocasse ali quais dificuldades eu já passei até hoje e que eu não via saída, e hoje essas dificuldades ou me fizeram melhor, ou algumas delas ainda tá remoendo dentro de mim que eu preciso resolver. Essas dificuldades, um ser querido que morreu e deixou uma lacuna impreenchível, é um convite à renovação. Uma enfermidade cruel que esfacelou as resistências. Eu trago hoje para vocês essa experiência porque há pouco tempo atrás, diante de toda essa situação que nós estamos passando, eu fui convidada a renovar as minhas resistências, porque eu adquiri uma enfermidade com essa situação toda da pandemia. Meus amigos mais próximos conhecem isso. Eu fui convidada a ressignificar as coisas que estavam me acontecendo, a ver o que tinha valor, a ver o que realmente estava fazendo sentido para minha vida e qual o caminho que eu queria para minha vida. Então, quando uma enfermidade chega para a gente, é um convite à renovação. Um vício que por pouco não nos conduz à loucura. Quantos vícios são convite à nossa renovação? A gente desenvolve muitas vezes um vício para preencher um vazio que tem dentro de nós. Aí a gente acha que a droga, o sexo, a bebida vai preencher esse vazio de nós mesmos, de se olhar, de olhar para nossa criança interior. Joana fala muito sobre criança interior, de olhar para nossa criança interior e agasalhá-la, de cuidar, porque quem de nós daria em sã consciência autoridade para uma criança tomar decisões importantes? A gente precisa acolher a nossa criança que sentiu falta de um amor, de um cuidado, de uma segurança. E hoje nós já somos grandes o suficientes, adultos e maduros para acolher essa criança interior. Outro convite de renovação é um prejuízo financeiro que anulou todas as futuras aparentes possibilidades. É um convite à renovação. Uma traição que poderia ter te levado ao suicídio. É um convite. São apenas motivos para recomeçar de novo e nunca para se desistir da luta. Joana nos traz essa reflexão. Essas adversidades que chegam para nós, porque equivocadamente a gente acha que detém o controle das coisas que nos cercam. A única coisa que a gente de fato detém o controle é sobre nossas ações, sobre nossas emoções e como a gente reage às coisas que nos chegam. Aí sim a gente tem o controle do que a gente vai decidir fazer daquilo que nos chega. Agora, de como as coisas nos chegam, a gente não tem um controle. Isso é uma ilusão. E a gente precisa entender que, apesar de fazermos o planejamento reencarnatório, a gente escolhe alguns pontos. Mas quando chegamos aqui,
Como vamos dar sequência a cada escolha que a gente faz? É através do nosso livre-arbítrio que a gente faz essas escolhas. E a gente pode escolher construir um caminho. A gente planejou para ter um determinado caminho e chegar aqui e escolher outro. A gente pode querer fazer outras coisas, mas o que a gente tem que se atentar é que essas escolhas, para que elas sejam felizes, quando a gente voltar para o mundo espiritual, é aquelas que nos aproximam do bem coletivo, do amor do Cristo sempre, né? E André Luiz, em um dos seus livros, ele fala assim, que existem aqueles que planejam a sua jornada e conseguem sair daqui com elas 100%, né, concluídas, eles são chamados de completistas, né? Esperamos em Deus que sejamos esses completistas. Segundo André Luiz, retornamos na maioria das vezes na turba de espíritos de parcial sucesso. Existem também os que acolhem, através do próprio livre-arbítrio, a infeliz marca do insucesso completo, estagnando nos próprios níveis morais, acrescentando-lhe tempo de resgate e ao recomeço mais complexo. Mas por que atribuir-nos tarefas onde o insucesso parece nos bater à porta? Então, a gente pode ser completista, a gente pode ter sucesso ou parcial sucesso. Mas aí você pode se perguntar, então, lá na pergunta 258 do Livro dos Espíritos, não é Deus então que me impõe as atribulações da vida como castigo? Ou seja, todas essas atribulações que eu passo, que me chegam, não é Deus que me impõe isso? Não é castigo? E a espiritualidade responde, nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo, dando ao espírito a liberdade de escolher. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Tudo na vida pode ser começado de novo, para que a lei do progresso e do aperfeiçoamento se cumpra em todas as direções. Não é castigo, é responsabilidade. Nós colhemos aquilo que plantamos. Se hoje, por algum motivo, estamos colhendo adversidades, com certeza é com a permissão do Pai, mas Ele confia que as nossas escolhas serão mais sábias a partir dessa dificuldade que nos chega. O homem, pela lei do progresso que nós somos regidos, nós vamos progredir incessantemente. A gente até pode dar uma estagnada, né? Mas regredir jamais, tá? Como espíritos imortais que somos. E aí lá na pergunta 783 está assim: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Nós vamos progredir, mas de forma lenta? Os espíritos respondem: há o progresso regular e lento que resulta da força das circunstâncias. Mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Eu fico pensando, quando essa situação da pandemia passar, como que nós estaremos? É interessante isso. Hoje, o que é crise, né? É quando aquilo que a gente tem não serve mais e o que é bom ainda está por vir, né? Crise é essa situação entre esses dois pontos, né? E aí, nós estamos passando por uma crise moral, né? A pandemia destampou, né? Descobriu várias coisas que, na verdade,
a saúde pública, a fragilidade da saúde pública, a fragilidade que as nações equivocadamente achavam que detinham o poder, a superioridade. Então, essa pandemia veio para mostrar muita coisa para nós. Como a gente vai sair dela depois, sabe? Essa situação da gente voltar para casa, ter que voltar para dentro de nós, para o convívio dos nossos familiares, ou para aquele que ficou sozinho, né? Para aquele que ficou em casa, que mora sozinho e teve que ficar sozinho, e aí ficar sozinho consigo mesmo. Quantos de nós não fugimos de nós mesmos? Não fugimos de olhar para dentro de nós e enxergar estes convites que são chegados para nós constantemente. E aí os espíritos, né, respondem: há o progresso regular e lento que resulta da força das circunstâncias, mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca. Bom, nós somos convidados já há tempos, né? E a gente vem protelando essa renovação, protelando esse convite, mas o mais interessante é o comentário que o Kardec coloca nessa resposta. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva, que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. A gente pode, né? O mal tá aí, fazendo algazarra, fazendo bagunça, fazendo barulho, querendo aparecer, porque o bem, ele é tímido, né? Ele é discreto. E Deus não é um pai de violência, ele usa o amor e não a violência. Então ele vai fazendo isso acontecer de forma sutil, ele vai plantando essas sementes de renovação moral de uma forma muito sutil, e quando a gente dá conta, isso já faz parte do nosso modo de ver, do nosso modo de agir, do nosso modo de pensar. Então o mal, ele pode até tentar, né, essas más leis que a gente cria, pode retardar um pouco, mas não vai impedir que o processo se dê, nem o processo e nem o progresso. Quando essas leis se tornam de todos incompatíveis com o processo, elas a derrubam com todos os que a querem manter. E assim será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Aí ele continua, né? Vou pular um pouquinho aqui. O homem geralmente não percebe nessas comoções mais do que a desordem e as confusões momentâneas que o atingem nos seus interesses materiais. Mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais admira os desígnios da providência, que do mal faz surgir o bem. Aquilo que vos parece o mal é um bem disfarçado. A espiritualidade amiga sabe usar de tudo para nos elevar, nos aproximar do nosso melhor. Por quê? Na pergunta 785, né? Qual o maior obstáculo ao nosso progresso? O nosso orgulho e o nosso egoísmo. São as duas coisas que são extremamente convidativas para a nossa renovação. O nosso egoísmo e o nosso orgulho. Mas aí eu te pergunto, queremos nos modificar, mas sentimos os condicionamentos estabelecidos por anos tolherem os esforços da nossa renovação. É por isso que Paulo disse, lá em Romanos, no capítulo 19, no capítulo 7, versículo 19, não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, isto eu faço. Não é fácil. Se pensarmos na história de Paulo, né? Paulo era um perseguidor de cristão e depois virou um apóstolo, virou um divulgador, virou um verdadeiro cristão. Todas as forças que ele tinha dentro dele para destruir, mudou-se o vetor e passou a construir. Então, se a gente for pensar todos esses ícones, né, que a gente tem como exemplo de que erraram inúmeras vezes,
dentro da doutrina espírita, graças a Deus, a gente tem um monte desses exemplos, de que erraram, mas em um determinado momento aceitaram o convite de renovação. Maria de Magdala, Paulo, Pedro, Zaqueu e uma série de exemplos que a gente tem. Públio Lentos, que virou o nosso querido Emmanuel, que trouxe inúmeros conteúdos riquíssimos para nós, que teve a oportunidade de receber o convite, não aceitou aquele convite e depois de 2000 anos ele aceita o convite. Nós recebemos esse convite. Mas aí eu te pergunto, como recomeçar? Em que sentido? O que requer de nós para que de fato possamos começar? O primeiro passo, reconhecendo a nossa própria situação. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Só a verdade é capaz de nos libertar da condição do egoísmo, do orgulho e do equívoco sobre as nossas crenças. Primeira coisa, reconhecer a situação. A situação que eu me encontro, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço. A segunda coisa, depois que a gente reconhece, e nesse momento de reconhecimento, uma coisa muito importante, tá? A gente precisa aprender a fazer silêncio. O mundo hoje, com a era da informação, da informática, nos traz muito conteúdo que nos confunde, que nos deixa exaustos com a quantidade de informação. É WhatsApp, é Instagram, é Facebook, é YouTube hoje com muitas lives, muitos vídeos, e a gente acha que não pode perder nenhum. E aí vai passando e a gente não tem tempo para estar sozinhos conosco. Então eu te convido a você ficar num lugar quietinho. Às vezes, se a sua casa é muito barulhenta, se você não tem um quarto só para você, fica um pouquinho dentro do banheiro, vai no quintal, se você tem quintal, ou se você mora no apartamento, olha para a janela, tenha um contato um pouquinho com a natureza, silencie, desligue suas mídias, pelo menos por 10 minutos. Respire, sinta o ar entrando dentro dos seus pulmões, agradece essa troca. Você já não é o mesmo de quando você nasceu. Todas as nossas células se renovam. Por que nós não podemos nos renovar? Nós podemos sim mudar de opinião. Nós podemos mudar a rua em que a gente se dirige para o nosso trabalho, para alguma visita que a gente faz, para o supermercado. A gente pode mudar o canal que você vê todo dia, sintonizar uma rádio diferente. Apoie-se nessa vontade de melhorar. É por isso que Jesus disse: quem quiser vir após mim, tome sua cruz, negue a si mesmo e me siga. O quanto é difícil a gente tomar a nossa cruz. A gente coloca a culpa em todo mundo. Coloca a culpa no trânsito, por eu ter ficado nervosa e falado palavras de baixo escalão para o cara que me cortou. A gente coloca a culpa no marido, no pai, na mãe. Eu não sou assim porque meu pai não me deu isso, porque minha mãe não me deu isso. Mas hoje você já é um adulto e pode se dar aquilo que está faltando. Você não precisa esperar receber do outro. Você pode buscar e querer se dar aquilo que realmente te falta. Mas você precisa enxergar aquilo que te falta. E negar a si mesmo é reconhecer as nossas fragilidades. Reconhecer as nossas fragilidades e seguir o nosso modelo e guia, que é Jesus. Ter a coragem, a gente precisa apoiar nessa vontade e ter a coragem para enfrentar as consequências dos nossos erros, utilizar essa energia à disposição que nós temos, porque lembra, a lei do progresso é uma força viva
Então, aproveitar dessa energia, dessa força viva que nos impulsiona sempre para frente, além. Eu tive uma experiência muito interessante, né? Tem um aplicativozinho aqui de corrida e eu tô começando aí, dando uns passinhos aí para correr e achei muito engraçado. Eu tava correndo e aí já assim, eu tinha traçado uma meta e aí a mulher, né, a assistente virtual, ela vai falando, falta tanto, vai falando do seu ritmo, quanto tempo você já percorreu. Num determinado momento eu já estava no final da minha meta, estava cansada, correndo, olhando para baixo. Ela virou e falou assim, a assistente falou, né? Ela virou e falou assim, por mais que pareça difícil, mantenha o olhar para frente e para o alto. E eu falei, caramba, essa mulher tá me vendo? Só pode. E aí eu fiquei pensando, eu falei, a espiritualidade nos convida a isso o tempo inteiro. Mantenha o olhar para frente e para o alto. Olha que bacana. E às vezes a gente não percebe isso, o quanto que é importante. E a gente abaixa a cabeça para tanta coisa na nossa vida, para tanta dificuldade. E aí eu fiquei pensando, né? Ela, vamos? E aí quando eu cheguei, ela virou para mim e falou assim, a cada obstáculo vencido, a cada meta vencida, você está mais forte e mais resistente. Olha que bacana. Até a assistente virtual do meu aplicativo de correr sabe isso, gente. Que a cada obstáculo superado, eu estou mais forte e mais resistente. E como é que eu não sei disso? Como é que eu me desespero? Como é que eu acho que eu não tenho força? Porque eu não me conheço. Mas o Pai que está no céu, que está dentro de nós, conhece essa força que nós temos. E aí outra coisa, quarto item, concretizando e mantendo um novo proceder. O que dizia Jesus após curar um enfermo? Vá e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Concretiza a tua meta. Mantenha um novo proceder. Curado, o enfermo precisava não reincidir no erro. Se você quer se curar, mantenha-se firme. Concretize. Mas não se esqueça, nada será como antes. Renove. A renovação nos fará uma nova criatura. Um novo homem. E o amparo espiritual para recomeçar sempre estará à nossa disposição. Nunca duvide disso. Quando você vai ver lá no código, né, os 10 passos dos alcoólicos anônimos, a primeira coisa que tem lá é falando que a gente precisa acreditar em algo maior do que nós. Não é à toa que no livro dos Espíritos, na primeira pergunta tá lá, que é Deus? Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. O nome que você vai dar a ele, Jesus, que a quem acredita que Deus e Jesus é a mesma coisa, Javé, Buda, Alá, não importa. O que importa é que você acredite em algo que é maior do que você. Se você não dá conta de chamar Deus de Pai, porque a sua referência de Pai não é a das melhores, chame de Mãe. Se a referência que você tem de Mãe não é das melhores, é muito bacana, não sei se vocês, quem leu o livro A Cabana, e agora saiu o filme, me chamou muita atenção quando eu vi o filme, porque eu já tinha lido o livro, é que Deus se aparece para o cara da cabana, às vezes em forma de homem, às vezes na figura de uma mulher, e aí ele fala que para cada momento da vida a gente precisa da referência de homem como pai e de mulher como mãe, né? Mas a figura que hoje, né,
a mulher representa, né? E o homem representa, né? De segurança, de aquele que é mais afetivo, aquele que é mais segurança, né? Na razão. Então, nesses papéis, que hoje independe de rótulo de sexo. Então, a importância da gente dar nome. Se você precisa dar um nome, dá. Mas você acreditar em algo maior. E que esse algo maior é a inteligência suprema. E que tudo está sob o controle desse algo maior. Porque para a gente exercer a humildade, a gente precisa se apequenar. Entender que nós somos pequenininhos, nós somos aquelas crianças que Jesus falou que a gente precisava ser. A gente precisa se colocar no lugar de pequeno, como a criança é pequena, para a gente receber, colocar-se na posição de receber aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que o Pai preparou de melhor para nós. Então, a importância da gente acreditar em algo maior que nos conduz sempre para o que é bom, para o que é belo e para o que é justo. Quando a gente acredita nisso, a gente tem a força necessária para caminhar. A gente se sente amparado, sabe? Aquela historinha das pegadas na areia, de que no momento mais difícil eu olhei para trás e só tinha uma pegada. E aí que era Deus me carregando no colo. A gente precisa se colocar muitas vezes num lugar falando: Pai, me ajuda que eu não estou dando conta. Isso é o exercício da humildade. Da gente sair daquela posição orgulhosa, daquela posição egoísta, de olhar só para si. O quanto a gente precisa disso? De deixar Deus nos colocar no colo. Quantas vezes nós precisamos de um colo, de um abraço? E esse abraço, esse colo, nos chega de diversas formas. Porque o amparo espiritual nunca nos falta. Quantas vezes, lá naquele caderninho, tá? No final da live aí, antes de dormir, no final da live, aqueles momentos em que você achou que você não ia dar conta e as coisas foram se resolvendo e se encaixando de uma forma tão linda, de uma forma tão amorosa, que você, às vezes, pode nem ter parado para pensar de quão lindo foi a resolução e a forma como ela chegou para você. Essa é a importância de se conhecer, de olhar e enxergar de fato os convites que nos chegam. O recomeço é difícil, mas sempre há o amparo espiritual. Esse amparo começa na ampla comunicação entre os seres do universo. Quando oramos, quando pensamos, sentimos e agimos, nunca estamos sós. Eu falei sobre isso, hein? E nossos bons propósitos estabelecem pronta sintonia com o bem. Renova os teus propósitos a cada dia. A cada dia que você acordar, quando você abrir a sua janela, fala: hoje eu quero ser um pouquinho melhor. Vigia teus pensamentos, vigia tuas ações. Se você ainda não dá conta disso, faz um diário. Nunca foi tão importante a gente voltar a essa cultura do diário. Hoje eu fiz isso, eu me senti mal por causa disso. E talvez naquele momento que você estiver escrevendo por que você sentiu mal, você se lembre. Talvez foi pelo um sim que eu disse, querendo dizer um não. E aí você se violentou. Naquele sim que você disse, da boca para fora, para agradar os outros, e você se machucou, porque você queria dizer um não. Olha, meu amigo, nesse momento, eu não posso. Olha, eu não vou fazer mais isso. E você disse sim. Você queria dizer um não. Você queria dizer um não para aquela atitude.
Você queria dizer um não para aquele pensamento e você disse sim, você se deixou ir. Então essa é a importância. Coloca no caderno. Hoje em dia tem até aplicativo, tá, gente? Para diário, para que você possa escrever, digitar, né? As coisas que te aconteceu, para que você faça uma reflexão, anotar as suas pequenas vitórias diárias. Isso é muito importante. A gente dificilmente comemora as nossas vitórias. Comemore as suas vitórias. Hoje eu venci. Hoje a minha meta era correr 200 metros a mais. Eu fui lá e corri 200 metros a mais. A minha meta era me dar 10 minutos de meditação. Eu me dei 10 minutos de meditação para me conhecer, para estar comigo. Eu queria hoje ler um capítulo de um livro edificante para melhorar a minha sintonia. Eu consegui. Hoje, se a sua meta, trace metas pequenininhas, faça testes pequenininhos para que depois você consiga cada vez mais ser dono de si e melhorar aquilo que você acredita, aquilo que você quer, que de fato vai nos ligar ao Pai para que a gente dê um passo cada vez mais firme. Porque o Evangelho está repleto de exemplos de compaixão, caridade e boa vontade para os que precisam de recomeço. Lembra daquelas passagens? Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou, era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Deus se alegra pelo justo. Quando a gente estava perdido, a gente se encontra. Lembra da festa que aquele pai fez para o filho pródigo que voltou? Lembra da passagem do bom pastor, que o pastor deixa as 99 ovelhas porque elas já sabem aonde elas podem andar e vai atrás daquela que está perdida. Ninguém está desamparado. Tem um pai esperando ansiosamente pelo nosso arrependimento, pela nossa vontade firme de mudar, de sermos melhores. E aí, eu trouxe umas dicas, tá? Dicas práticas para que a gente aceite esse convite de renovação. Eu não quero falar de forma teórica só, não. Eu quero trazer pequenas coisinhas para que amanhã, quando a gente acordar ou a partir de agora, a gente consiga aceitar esse convite. Dicas, vamos lá. 1. Pare de ficar lamentando o passado. A solução está no agora, não no que já te aconteceu. Passado é passado. Agora você tem a oportunidade de mudar. 2. Corte o contato com pessoas que só lhe ajudam a afundar mais. Busque a ajuda daqueles que realmente querem lhe ajudar a se levantar. Vamos mudar as nossas amizades. Se aquele amigo não te aceita sem beber, esse amigo não serve para ficar com vocês. Simples. Eu lembro quando a gente aqui em casa optou por parar de beber, e aí as pessoas que bebem que se incomodam com você, você fica tranquilo. Eu ficava super de boa com os colegas que estavam bebendo e eu não bebia. E os nossos amigos foram se acostumando com isso. Esse processo é lento, tenha isso em mente, mas é importante. Vai mudando, fala assim, não, eu não quero beber porque... Fala que você está tomando remédio, que cola bem essa, mas mude as amizades se for preciso. 3. Não tente consertar tudo de uma vez. Escolha alguma coisa que você dá conta, tá? Você levou tempo para estragar sua vida e levará tempo para reconstruí-la. Não espere resultados rápidos, tá? Então,
Não tente consertar, escolha alguma coisa e vá firme naquela coisa que você já dá conta, que está ali no nosso alcance. 4. Comece a fazer o que é certo já, agora. Uma coisa, um passo, uma decisão. Mais tarde, mais um passo. Decisões corretas, mesmo que pequenas, acumulam um benefício até que a mudança aconteça. Eu vou esperar pacientemente a minha vez na fila. Eu vou dar a vez quando eu ver uma pessoa idosa. Eu não vou revidar. Eu vou manter o silêncio quando alguém me agredir. Uma coisinha de cada vez. 5. Escreva seus objetivos num papel e olhe-os ativamente todos os dias. Ajuda muito. Não pergunte por quê, apenas faça. Outra coisa, lembra daquela primeira perguntinha que eu fiz para vocês lá no início? Escreva no seu espelho, onde você escova os dentes. Tudo bem? Como vai? Para que você se pergunte. Eu acorde de manhã e pergunte: Letícia, tá tudo bem com você? Como que você tá? Ter consciência de como a gente tá e para onde a gente quer ir é super importante. 6. Não confie demais em sua própria força. Busque forças em Deus. É impossível exagerar a importância disso. Então, assim, você não dá conta? Peça a Deus. Se tiver alguém que você confie muito, também troque uma ideia com essa pessoa de vez em quando. Se você confiar demais nessa pessoa, e pelo menos para isso que você quer, se ela é correta e coerente com a meta que você quer estabelecer. Também dá. Não espere, 7. Não espere que as pessoas creiam de repente que você mudou. Você só reconquistará a confiança delas se seu novo comportamento for consistente. Então, as pessoas ainda vão desconfiar de você. Ainda vão achar que você pode cair novamente. E talvez você caia, não tem problema. O importante é que cada vez você se torne mais consciente e essas quedas, essas recaídas sejam mais espaçadas. Isso é o que importa. Cada vez mais consciente e as recaídas mais espaçadas, se elas vierem. Tudo bem? Tudo bem se acontecer. 8. Se achar que está muito difícil mudar, lembre-se das consequências de não mudar. Escreva-se, se preciso, só para não esquecer. Gente, dá um trabalho danado a gente ser do mesmo jeito sempre. Pensa que postura rígida que a gente tem que adotar. Qual o problema da gente mudar de opinião? Eu estava equivocada. Eu pesquisei melhor, eu estudei melhor. Hoje eu tenho mais maturidade do que a Letícia de há 10 anos atrás. Qual o problema de você mudar? Você não precisa ser o mesmo. Os dias se renovam, o tempo passa, a gente amadurece. Não tem problema nenhum. Você mudar de opinião, mude. Quantas vezes forem necessárias, se for para o teu bem. Não se importe com isso. 9. Todas as vezes que um pensamento negativo vier à mente, confesse 2 coisas positivas. Para cada pensamento negativo que vier, coloque 2 positivos. Com mais convicção ainda. Não pergunte por quê, apenas faça. 10. Se tropeçar, comece de novo. Não desista. Se você foi persistente e corajoso para errar, também pode ser para acertar. Quem não percebe o começo, vê o fim. Todas as vezes que nós vimos o fim, é porque a gente não percebeu o convite que nós tínhamos à mudança. A dor, a dificuldade, tudo é um convite para que a gente se renove a cada dia. É interessante notar que, por vezes, nem se chega a saber a vontade, quando essa vontade de mudar chegou. Mas a gente vai ficando inquieto com aquele grupo de amigos, a gente vai ficando inquieto com aqueles ambientes, com aquele tipo de conversa. Esse convite chega de forma sutil pra gente. Nossa, aquele papo tava chato.
Nossa, aquele pessoal só fala mal dos outros. Isso vem vindo. A gente às vezes nem se dá conta, mas presta atenção nessas inquietações que te chamam, nesse desconforto, porque nem sempre o confortável é o melhor para nós. É o que nos preenche, é o que nos satisfaz. Kardec nos dá 4 dicas. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Faz todo o bem que tiver a teu alcance, que esse bem vai voltar para você. Não perca de vista o bem que é possível fazer. Não perca de vista. Outra, os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Eu tenho aqui, tatuado no meu braço, tudo aqui no mundo é frágil, tudo passa. O que importa é o que vamos levar dentro de nós, como espírito imortal que somos, para o mundo espiritual. Aqui não é a nossa casa. Aqui é um hospital para que a gente se cure. Aqui é uma escola para que a gente se eduque. Vamos aproveitar essa oportunidade. A felicidade, terceiro, a felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material do meio em que se acha. A nossa felicidade real, ela advém da paz no nosso coração e na nossa consciência. Essa é a felicidade real. As outras é só ilusão. E quantas vezes nós nos iludimos por tão pouco? Quarto, não façai aos outros o que não quereis que vos seja feito, mas fazei-lhe ao contrário, todo o bem que está em vosso poder fazer. A gente sempre tem a possibilidade de fazer o bem, de fazer o nosso melhor. Você pode dar um bom dia, você pode dar um abraço, nesse momento tá podendo não, mas mandar um abraço virtual, ligar para saber como aquela pessoa tá, fazer uma chamada de vídeo. Nesse momento, já que abraço não tá podendo ainda não, gente, segura o abraço. Mas quanto nós iremos nos abraçar quando essa oportunidade chegar? O quanto nós vamos valorizar um carinho, um aconchego, um dengo? O quanto nós vamos valorizar isso depois que essa pandemia passar, hein? Se qualquer tempo é suscetível e ocasião para resgate e reajuste. Todo dia também é oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer. Renova-te, segue adiante, trabalhando e servindo. Em tudo, Paulo deixa um recadinho para nós. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Não perca a esperança. Qual a tua meta? Trace uma meta para você hoje. Trace uma meta para daqui a um mês. Mas não deixa de lutar por você, não. Não deixa de acreditar em você e nesse poder supremo, nessa inteligência que nos rege e nos governa. Nós, homens, ainda somos muito frágeis. Nós não somos perversos, nós somos frágeis. Nós somos resultado das nossas escolhas e dessas escolhas muitas vezes equivocadas. Não por maldade, mas por ignorância. Ignorância do bem. Acredite nisso, que quando você acreditar nisso, você vai aprender a respeitar as suas dificuldades e a do outro. Para que a gente de fato se torne aquilo que é a nossa meta principal.
ser homens de bem. Porque o bem só reinará na terra quando os homens que a veem habitar, o bem prevalecer. Está lá na pergunta 119. E a gente conhece, nós que temos o conhecimento da doutrina, da imortalidade da alma, nós seremos reconhecidos como verdadeiros espíritas pelos esforços que empreendemos para vencer as nossas más tendências. O quanto de esforço, de vontade nós estamos colocando para vencer as nossas más tendências? O quanto nós estamos fazendo isso? E para finalizar, eu quero ler um poema para vocês, de Carlos Drummond de Andrade. Vamos lá. Recomeçar sempre que preciso. Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou. O que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida e o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechastes a porta até para os anjos. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início de tua melhora. Pois é, agora é hora de reiniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal um corte de cabelo diferente, um novo curso, ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador ou qualquer outra coisa? Olha quanto desafio, quanta coisa nova nesse mundão de meu Deus te esperando. Tá se sentindo sozinho? Besteira. Tem tanta gente que você afastou com seu período de isolamento. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Ficamos horríveis, o mau humor vai comendo nosso fígado, até a boca fica amarga. Recomeçar. Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas para a vida. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Se pensamos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejamos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. E hoje o dia da faxina mental. Joga fora tudo que te prende ao passado, ao mundinho de coisas tristes, fotos, peças de roupa, papel de bala, ingressos de cinema, bilhetes de viagem. Lembre-se, somos apaixonáveis. Somos sempre capazes de amar muitas vezes e muitas vezes. Afinal de contas, nós somos amor. Porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Carlos Drummond de Andrade. Com esse poema, sempre é tempo de recomeçar. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedir à espiritualidade amiga, a todos aqueles espíritos do bem da casa de Paulo Estevão que estão conosco, que possa magnetizar a nossa água, colocar ali os ingredientes necessários para a nossa cura, para o nosso fortalecimento, nos dando a coragem de caminhar firmes na direção do bem, na direção do amor, recomeçando e redirecionando todas as nossas energias para aquilo que é bom, para aquilo que é belo e para aquilo que é justo. Ampara-nos, Senhor, durante mais essa semana. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Gente, um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.